Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou o Patrick Gomes do canal Biolodúvidas, o seu canal de biologia que tem aulas de biologia para o ensino fundamental, para o ensino médio e para o ensino superior, e também tem divulgação de notícias ligadas à ciência, à tecnologia e à saúde. Além também de ter aqui no meu canal os meus desabafos. Então, se você é novo na casa e caiu aqui de paraquedas, se inscreve no meu canal e, é claro, vai logo aí também deixando, quem já é inscrito ou também quem não é, deixando o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer, beleza? Galera, essa aula de hoje tá dentro do curso Biolodúvidas pré-vestibular. A gente está trabalhando a questão de fisiologia humana e hoje a gente vai aí estudar o sistema excretor. Eu fiz um compilado de informações bem interessantes que adoram cair em prova, certo? Então a aula tá bem objetiva mesmo. E eu queria muito que você pegasse o seu caderno, a sua caneta, para você poder fazer algumas anotações, porque é impossível estudar sem fazer anotações. Quer dizer, eu acho. Então eu sugiro que você anote, beleza? Então, sem mais delongas, puxa a vinheta da aula Charles Darwin. Valeu! Então eu espero que você tenha pegado aí o seu caderno, sua caneta, porque é muito importante que você faça as anotações. Patrick, porque você insiste em dizer que temos que fazer anotações. Brother, porque praticamente eu acho impossível estudar sem fazer uma anotação. Então, anote. Então vamos lá. Papel do sistema excretor. A excreção é o mecanismo pelo qual as estruturas ou órgãos excretores removem excretas, ou seja, é a retirada de excretas, verdadeiros lixos celulares do organismo, como a amônia, a ureia, o dióxido de carbono, os sais, alguns sais, inclusive água, até a água também, ela pode estar entrando como uma substância discreta. Dessa forma, o organismo manterá o equilíbrio do meio interno, isto é, a homeostase. Então, é necessário que exista, sim, esse mecanismo de liberação desses lixos que são produzidos por nosso corpo. A gente usa o termo lixo, mas não é porque seja patogênico em si, não é isso. Na verdade é porque são substâncias que nosso corpo não precisa. Então a ureia, dióxido de carbono, amônia, e joga para fora isso. Agora, o que gosta de perguntar em prova? Quais são os órgãos, ou melhor, quais são os sistemas que também fazem parte de funções excretoras? Aí eu vou ter 3 sistemas que são bem conhecidos que vai ter uma atividade excretora. É porque na escola a gente se limita muito a estudar o sistema urinário como o único responsável pela excreção. Não, mas o sistema digestório também tem uma ação excretora e também o sistema respiratório. Então, se eu fosse você, eu anotava isso daí. Sistemas que possuem atividade excretora, aí botava digestório, respiratório e urinário, porque isso pode ser que caia em prova. Patrick, sistema urinário é a mesma coisa que se chama renal? É tudo junto ali, beleza? Olha só, o que a gente vai estudar nessa aula é o sistema excretor, como você viu no título da aula, só que eu falei inclusive no início da aula, eu acho, que a gente vai se limitar em falar o sistema urinário. Eu quero que o aluno saiba o seguinte, sistema excretor não pode estar limitado apenas ao sistema urinário, não. Eu acabei de falar, outros sistemas fazem também papel de excreção, como o digestório e também o respiratório. Sistema urinário, você tem que entender pelo menos do que se trata o ciclo da ureia. Olhe, se eu fosse dar aqui, olhe para mim. Se eu fosse dar aqui uma aula te dizendo logo qual é a função dos rins, logo dizendo o que é um néfron, logo dizendo informações bem objetivas,
você não iria entender. Não, você não iria entender, eu tenho certeza. Para você poder entender o que é que faz o sistema urinário, primeiro você deve entender qual é a substância que vai ser excretada pelo sistema urinário. A substância que vai ser excretada é uma substância nitrogenada. Que substância nitrogenada é essa? É a ureia. A ureia é a substância nitrogenada que você elimina no sistema urinário, no seu xixi. Olha só, se eu estivesse falando sobre o sistema respiratório, seria o dióxido de carbono. Então perceba que eu já sei de onde é que vem o dióxido de carbono. Ele vem lá da minha respiração celular. E vai sair pela minha urina ou pelo meu nariz? Pelo nariz. Agora, de onde é que vem essa ureia? E aonde foi que ela foi produzida? É isso que eu quero que você entenda. A parte da biologia que explica como acontece o surgimento dessa ureia é o ciclo da ureia, que inclusive aqui no meu canal tem até uma aula de ensino superior sobre esse assunto. Então, para você poder entender a função renal, primeiro você tem que entender como é que acontece a formação da ureia. Ah, Patrick, eu tenho que entender isso? Tem, para você poder nunca mais ficar na dúvida, tá ligado? Então se liga só, você come muita carne, você come alimentos que têm proteínas. Quando as proteínas passam por digestão, elas se tornam aminoácidos. Mas nem todo aminoácido que você adquiriu através da alimentação, esse aminoácido vai servir para produzir alguma proteína. Pode ser algum aminoácido que seu corpo produza já e você está se alimentando de algum alimento que tem alguma proteína, que tem aquele aminoácido que você já produz em grande quantidade, que na verdade quando você come, vai ter um excesso desse aminoácido. Eis a pergunta, para onde é que vai esse excesso do aminoácido? É o ciclo da ureia que explica isso. Então se liga só, olhe, eu peguei esse slide aqui da aula superior e eu coloquei para você entender uma coisa. Se liga só. Ocorre com o aminoácido da proteína ao qual você comeu uma transaminação ou também uma desaminação. Então acontece uma transaminação do aminoácido. Essa transaminação do aminoácido ela ocorre no citoplasma da célula. E basicamente, olha o que é que acontece com o aminoácido em excesso do seu corpo. Ele perde o grupo amina dele é perdido. E esse grupo amina que é perdido, ele vai ele sai, mas ele não vai embora dessa forma não, ele vai passar ainda por uma outra transformação. Mas o aminoácido, quando perde esse grupo amina, ele se torna em um composto chamado de cetoácido. Esse cetoácido, ele pode ser utilizado no processo de respiração celular e a célula pode, dessa forma, aí, usar isso aí para produzir energia. Mas para onde é que vai essa amônia? Essa amônia, ela se torna o que chamamos de alfa-cetaglutarato. Patrick, que nome estranho. É tudo estranho, eu só quero que você entenda uma coisa. Entenda como é que é formada essa ureia que vai ser eliminada no sistema urinário. E esse alfa-cetaglutarato depois se torna em um negócio chamado de glutamato. Então perceba que ocorreram transformações com esse grupo amina do aminoácido. Ah, tô ligado. E aqui tá, o glutamato se separou do cetoácido e aí acabou formando aconteceu a transaminação, que no caso foi a retirada do grupo amina e formou o glutamato. Então, tudo bem, glutamato. Segura esse nome glutamato. Vamos para cá. Olha só. Depois vai acontecer com esse glutamato uma transaminação e uma desaminação. Transaminação é quando você perde o grupo amina. Transaminação é quando você transfere. Desaminação é quando você perde. Então ocorre no citoplasma. Então tem a transaminação do glutamato e tem a desaminação do glutamato. Então olha só, o glutamato transferiu aí essa molécula de amônia a um negócio chamado de oxaloacetato e se tornou aspartato. E novamente se tornou cetaglutarato.
Quando aconteceu a desaminação do glutamato, o que aconteceu? O glutamato, ele perdeu uma molécula de água, dessa forma perdeu também um fósforo, que aconteceu a formação de um NADP, se tornou alfa-ceta-glutarato e aconteceu a liberação da amônia. Então, olha só, perdeu água, perdeu um fósforo e perdeu amônia e se tornou novamente o ceta-glutarato. Note que aqui tem alfa-ceta-glutarato e aqui tem alfa-ceta-glutarato. Meu filho, aí é que vem agora o grande barato. Aspartato e amônia, eles se tornam a ureia. Patrick, eu não entendi o objetivo de você ter colocado isso aqui na nossa aula sobre sistema urinário. Por um único objetivo, você entender de onde é que vem a ureia. Os livros de ensino médio cometem um tremendo erro a nem sequer explicar isso daqui. Só coloca que o corpo humano libera ureia. Sim, meu amigo, de onde é que vem essa ureia? Você viu aqui que, de uma maneira bem rápida e bem simples, que a ureia ela veio de duas moléculas, veio do aspartato e da amônia. E ela não veio por acaso não, ela veio através de um ciclo. Eu coloquei aqui a síntese, a simplicidade geral do ciclo. Porque o ciclo da ureia, brother, é muito complexo. Então eu coloquei aqui uma forma síntese, em síntese ou melhor, para você poder entender que a ureia ela vem de algum lugar. E que lugar é esse? Ele vem dos aminoácidos. Através de quê? Da transaminação e da desaminação. E essa ureia ela é produzida e ela é tóxica. Beleza? Simples assim. Ok, Patrick, todo animal libera ureia? Não, nem todo animal libera ureia. O que ele vai liberar vai depender muito da quantidade de água que tem no seu corpo, certo? Animais que são amoniotélicos, olha aqui o nome, ó, amoniotélicos liberam amônia. Ureotélicos, ou melhor, liberam ureia. E os animais que são os ureotélicos e os uricotélicos, que são a maioria dos répteis e das aves, vão liberar o ácido úrico. Nós, no caso, organismos que liberamos a ureia, somos ureotélicos. As aves e os répteis são urecotélicos. E os peixes são amoniotélicos porque liberam amônia. E isso daí está relacionado à disponibilidade de água. A amônia, ela para poder ser dissolvida, tem que ter muita água. Já o ácido úrico, para poder ser dissolvido, não é necessário uma grande quantidade de água. Beleza? Então vamos lá. Em se tratando do nosso corpo, agora sim, de um modo bem objetivo, qual é o órgão que vai ter o papel de eliminar a ureia do nosso corpo? Os rins. A filtração do sangue, a formação da urina e o controle da pressão são funções desse órgão aí, que nós temos dois desses órgãos. São órgãos que possuem glândulas no seu córtex, então vai ter lá uma glândulazinha no córtex renal. Mas o grande papel desse órgão é a filtração do sangue. 1/3 do sangue passa pelos rins para poder acontecer justamente a eliminação dessa ureia. Tudo bem? Os rins, eles são feitos de néfrons. Centenas de milhares de estruturas como essa formam os seus rins e dessa forma a função do néfron é a função de filtração, de reabsorção e de secreção. Patrick, eu nunca entendi porque a função do néfron não é a mesma dos rins. É a mesma função, tá ligado? É porque é tudo a mesma coisa. Mas é como se a gente colocasse função dos rins um lance mais global da coisa, tá ligado? Um lance mais organismo da coisa. E o néfron, um lance mais específico da coisa. Então, filtração, reabsorção e secreção. Por quantos néfrons os rins são feitos? Por centenas de milhares de néfrons, tá ligado? Beber aqui um cafezinho. Então pronto. Então vamos lá. Olha só, uma coisa que adora perguntar no vestibular é qual é o trajeto que a urina faz. Então a urina, ela é produzida nos rins, ela vai para os ureteres, ó, depois que sai dos rins, vai para os ureteres, dos ureteres vai para a bexiga, ao qual lá fica armazenada,
e depois vai para a uretra, que é o lugar ao qual a urina ela é expelida. Os vestibulares mais simples adoram cair esse ciclo. Tem vestibular que pode cair perguntando a função dos rins, tem vestibular que pode estar caindo a função dos néfrons. Eu podia terminar aqui. Olha, galera, eu podia terminar aqui minha aula, porque o que mais cai é função dos rins, função dos néfrons. Por mais que você não entenda como acontece o processo de filtração, de reabsorção e de secreção, que eu vou falar aqui nessa aula, tem vestibular que só cobra só as funções. Então, é fácil, tá ligado? Então anote isso, beleza? E esse é o trajeto da urina, rins, ureteres e bexiga. Patrick, quais são os componentes da urina? Velho, bicho, praticamente tem muita água, cerca de 80 a 89% da urina é água. Aí tem sais e tem a ureia. O que você não vai encontrar em uma urina normal é proteínas, é uma grande quantidade de glicose, vitaminas, isso aí você não vai encontrar na sua urina não, pelo menos não é para encontrar de uma pessoa normal. Então aqui eu tenho um néfron e uma função mais específica para caso quem vai tentar aquele vestibular mais difícil, tem que saber isso. Então tá aqui o néfron, ó, ele tem o néfron na verdade não é isso aqui não, que eu tô apontando que é o néfron não. O néfron é isso aqui, ó, essa cabecinha aqui, esse caninho aqui, ó, isso aqui é o néfron, certo? E pelo néfron passa os vasos sanguíneos. Então, um papel do néfron, o néfron faz 3 papéis que eu falei para vocês. A filtração, a reabsorção e a secreção. Os livros de ensino médio, eles trazem dizendo um cantinho de cada coisa. Tipo aqui, ó, aqui aconteceu a filtração, aqui nessa região aconteceu a reabsorção, aqui nessa região aconteceu a secreção. Só que não é bem assim, tá ligado? Acontece tudo basicamente ao mesmo tempo. Então, olha só aqui, esse glomérulo aqui, no caso é uma artéria e uma veia renal, e está acontecendo aqui o processo de filtração, de reabsorção e secreção. Note que essa parte aqui interna, aqui ó, eu chamo de glomérulo, não é aglomerado, né? Glomérulo vem de aglomerado. E eu tenho uma cápsula de Bowman, que é essa cápsula aqui, que é a cabeça do néfron. Então, entenda a primeira função, a filtração. A filtração é a primeira etapa que ocorre quando o sangue passa pelo rim. Mais especificamente no glomérulo. Mais especificamente no glomérulo. Não é exclusivamente no glomérulo. A diferença de pressão faz com que as substâncias saiam dos vasos do glomérulo e passem para a cápsula de Bowman. Então a força que vem aqui, ó, bate e aconteceu a filtração. E essa filtração aqui, gente, ela não é seletiva. Olha só, cadê? Eu acho que devo ter colocado aqui. E passa para a cápsula de Bowman, formando o filtrado glomerular. Esse processo não é seletivo. Tá vendo? Não tinha nem lido que eu tinha colocado isso. Esse processo ele não é seletivo. Então, muita glicose, muita água, inclusive, muitos sais, potássio, sódio, vão passar por aí. E você não pode perder, você entende isso? Você não pode perder essas moléculas na urina. Deve acontecer alguma coisa que puxe isso de volta, porque se você urinar tudo isso daí que foi filtrado, você vai morrer desidratado e vai morrer também sem vários nutrientes. Então, é necessário que aconteça uma segunda função, que é a função de reabsorção. Você filtrou e agora você vai reabsorver algumas dessas estruturas que você filtrou. O papel da reabsorção é a de recuperar as moléculas que formam o filtrado, mas são essenciais ao organismo e devem retornar para a circulação. Então vai acontecer a reabsorção daquilo que é necessário. Esse processo acontece principalmente no túbulo próximo do néfron, no caso esse tubozinho aqui, ó, tubo proximal, essa primeira região, normalmente acontece aí. São exemplos dessas moléculas aminoácidos, glicose, a própria ureia também pode ser reabsorvida, sódio e água. Sobre esse papel de reabsorção, 2 hormônios, ao qual eu falei dos 2 na aula de sistema endócrino, não vou aqui, enfatizá-los aqui demais, que foi o ADH e a aldosterona. O ADH é o hormônio relacionado à reabsorção de água nos rins. Se por algum fator você não está produzindo ADH, provavelmente você vai urinar mais,
porque o ADH é o que regula a reabsorção de água. Então, o hormônio antidiurético, que é o ADH, ele atua no processo de reabsorção de água lá nos túbulos proximais. E tem a aldosterona, que também é importante para a reabsorção de sais, principalmente o sódio, também pode absorver potássio. Então, sais vão ser pela aldosterona, no papel de reabsorção. E, por fim, a secreção. Do mesmo modo que existem moléculas que servem para retornar à circulação, existem as que precisam ser eliminadas, mas não são filtradas. O papel da secreção é remover essas moléculas. A remoção dos íons de hidrogênio, potássio e amônia estão entre os processos de secreção mais importantes. Medicamentos e macromoléculas também são secretados. Então a secreção é colocar para dentro aí do néfron moléculas que não foram filtradas. Isso aí vai ser muito importante também para a regulação do pH do sangue. E por fim, a excreção. Depois desses 3 processos citados anteriormente, a urina está formada e pronta para ser eliminada, sendo primariamente armazenada na bexiga. A excreção ocorre quando a urina é eliminada do corpo através da micção. Ok, pessoal, já ia para outra aula, né? Que eu já vou gravar aqui a outra aula. Então, pessoal, esse aí é o famosíssimo sistema excretor. Sistema de eliminação de vários componentes que não são importantes para o corpo. Você viu como a ureia ela é produzida a partir dos aminoácidos. Você viu os diferentes tipos de animais que liberam aí a amônia, o ácido úrico e a ureia. Você viu o trajeto do sangue, você viu o que é o néfron, você viu as funções do néfron. E, velho, a aula foi completa. Mesmo assim, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E eu peço encarecidamente, indique o meu canal para seus amigos para poder a família aqui aumentar. Fico por aqui, valeu e até a próxima. Foi boa!